Galera palmeirense, sou Palmeira, a mancha é guerreira, o meu time é vencedor e a torcida é o terror, por isso eu canto. E dali, dali pouco, e dali, dali pouco, e dali, dali pouco. Galera palmeirense, estou muito feliz com a grande vitória do nosso grandioso Palmeiras ontem, apesar do péssimo primeiro tempo, culpa do Abel Ferreira, que cagou na escalação do Palmeiras, mas no intervalo ele resolveu e o Palmeiras ganhou com 2-0 e está na liderança aí do grupo do Palmeiras, meus amigos palmeirenses. Então, com a vitória de ontem, o grupo ficou assim, meus amigos palmeirenses. Palmeiras com 4 pontos na liderança. Inter de Miami, que foi uma grande surpresa, ganhou ontem do Porto de Portugal por 2-1 de virada com um golaço de falta do Messi. Também está com 4 pontos, torcedor palmeirense. E o Porto e o Al-Ahly ficaram com 1 pontinho, meus amigos palmeirenses. Então, olhe bem, próximo jogo do Palmeiras será nesta segunda-feira, às 22 horas, Palmeiras e Inter Miami. E um empate classifica o Palmeiras em primeiro colocado. Meus amigos palmeirenses, era tudo que a gente queria que acontecesse, o Palmeiras passando em primeiro colocado, torcedor palmeirense. Mas olhe bem, com a vitória do Botafogo ontem, que chocou o mundo da bola, chocou o mundo do futebol, ninguém esperava que o Botafogo iria ganhar do PSG. Eu quero dar parabéns ao Botafogo, é isso mesmo. Sei que o Botafogo eliminou a gente no ano passado, na Libertadores, foi campeão brasileiro, ganhando do Palmeiras aqui no Allianz Parque, mas eu quero dar parabéns para o Botafogo, porque essa gigante vitória do Botafogo é muito boa para todos nós, meus amigos palmeirenses, porque o Botafogo simplesmente ganhou do melhor time europeu do momento, do campeão da Champions League, meus amigos palmeirenses. E por que isso é bom para nós? Porque o bicho-papão da Europa foi derrotado por um clube brasileiro. Então, isso mostra para nós palmeirenses, até para o próprio Flamengo e para o Fluminense, que se o Botafogo ganhou, por que a gente não pode ganhar também, meus amigos palmeirenses? Por que o Palmeiras não pode ganhar do Real Madrid? Por que o Palmeiras não pode ganhar do próprio PSG, do Manchester City, do Bayern? Olha o que o Botafogo fez ontem, meus amigos palmeirenses. Então, dá moral para os clubes brasileiros também, essa vitória do Botafogo, meus amigos palmeirenses. Mas olhe bem, entenda, olhe como o Palmeiras não tem paz. O palmeirense não tem paz, né? Porque a gente estava pedindo tanto pela liderança do nosso grupo. Então, olhe bem, nas oitavas de finais, o Palmeiras pode pegar um Botafogo com a moral lá na Lua, com a vitória contra o PSG. Ou um PSG titular puto da vida porque perdeu de um brasileiro querendo descontar no próximo, meus amigos palmeirenses. Então, vocês conseguem entender que com essa vitória do Botafogo, o Botafogo tem grande chance de passar em primeiro. É inacreditável isso, mas é verdade. E o PSG pode passar em segundo. E o Palmeiras passando em primeiro, o Palmeiras pode pegar um PSG, torcedor palmeirense, que deve vir puto da vida, vai vir completamente titular e querendo ganhar de um brasileiro, que pode ser o nosso grandioso Palmeiras, meus amigos palmeirenses. Então vamos lá, olhe bem. O Botafogo foi para 6 pontos
Atlético de Madrid ganhou ontem, foi para 3 pontos, e o PSG perdeu, está com 3 pontinhos. Então, o PSG vai pegar o saco de pancada do grupo, com certeza vai golear, e vai jogar Botafogo e Atlético de Madrid, meus amigos palmeirenses. Então, olhe bem, pode acontecer do Atlético de Madrid e o PSG se classificar. Se o Atlético de Madrid ganhar do Botafogo, o que o Atlético de Madrid ganhou ontem de 3-1, e o Atlético de Madrid ganhar do Botafogo e o PSG ganhar do time lá que vai ganhar, se classifica Atlético de Madrid e PSG, meus amigos palmeirenses. Mas se o Botafogo ganhar ou empatar, se classifica em primeiro do grupo torcedor palmeirense. Então vamos ver o que é que vai acontecer nesse grupo aí, que é o chamado Grupo da Morte, que o Botafogo surpreendeu todo mundo. Então eu digo para vocês, essa vitória do Botafogo mostra que a gente também pode ganhar dos grandes da Europa, meus amigos palmeirenses. Então, olhe bem. Vamos falar do nosso grandioso Palmeiras agora. Olha o que o Abel Ferreira disse ontem na coletiva. Abel diz que contrariou auxiliares no Palmeiras com trocas de Vitor Roque e Veiga no intervalo. Não queria que eu fizesse. O técnico revelou que seus auxiliares, Castanheira e João Martins, não queria que ele fizesse as mudanças. Em relação aos auxiliares, fazemos aí sempre igual. Ouço a opinião de cada um e às vezes faço perguntas. No final, quem tem que decidir sou eu, torcedor palmeirense. Então, ainda bem que o Abel Ferreira decidiu isso, porque o torcedor palmeirense que estava assistindo o jogo de ontem estava vendo que não tinha condições mais de manter o Rafael Veiga no campo. Eu não falo nem do Vitor Roque. O principal para mim erro foi ter colocado o Rafael Veiga ontem, que não tem mais condições nenhuma de jogar de titular do nosso grandioso Palmeiras. Então, ele consertou a cagada, colocou ali o Maurício e o Flaco Lopes, e esses dois decidiram o jogo de ontem, meus amigos palmeirenses. Maurício entrou muito bem, deu assistência, Flaco Lopes fez gol, participou do primeiro gol também. Então, as mudanças foram fundamentais para a grande vitória do Palmeiras ontem. Então, segunda-feira é contra o Inter de Miami. É aquela coisa, meus amigos palmeirenses. A gente vai querer passar em segundo para poder pegar um Botafogo ou um Atlético de Madrid. O Palmeiras vai ter que fazer sua parte. Porque pode acontecer também do Palmeiras ser até eliminado se o Palmeiras perder para o Inter de Miami. Então o Palmeiras vai ter que empatar ou ganhar esse jogo. E se for de pegar o PSG, a gente viu o que o Botafogo fez com o PSG. Porque o Palmeiras também não pode fazer uma grande partida como fez o Botafogo ontem. Não é que o Botafogo amassou o time dos caras. Simplesmente a defesa do Botafogo ontem deu uma aula de como se defender contra uma gigante equipe da Europa, campeão da Champions League. Então o Botafogo foi perfeito na sua área defensiva. O PSG não conseguia chegar no gol do John. Todos os ataques do PSG foram bloqueados, foram cortados pela defesa do Botafogo. O PSG não teve uma chance clara de poder fazer o gol. E quando fez o gol, estava completamente impedido. Então, por que o Palmeiras também não pode fazer uma gigante partida como fez o Botafogo ontem, meus amigos palmeirenses? Então, é para animar, é para dar moral para a gente também. É lógico que eu queria que o Botafogo tivesse perdido, que o PSG desse uma goleada no Botafogo, mas não foi isso que aconteceu, meus amigos palmeirenses. Então, fiquei aí de boca aberta com essa vitória do Botafogo.
Então, vamos para o jogo de segunda-feira. Vamos garantir aí a primeira colocação. Não tem o que fazer. Tem que ganhar ou empatar para se classificar, porque não podemos perder e correr o risco de perder a vaga para o Porto ou para o Al-Ahly, torcedor palmeirense, porque o Porto e o Al-Ahly estão com 1 pontinho e pode chegar a 4 pontos também. Mas o Palmeiras conseguiu aí colocar 2 saldos de gols, o Al-Ahly não tem saldo de gol nenhum, nem o Porto também, torcedor palmeirense. Então, pode até acontecer, se o Palmeiras perder de 1-0 e um das duas equipes lá também aí ganhar de 1-0 ou empatar, o Palmeiras se classifica, torcedor palmeirense. Mas o Palmeiras tem que fazer uma grande partida e ganhar desse Inter de Miami, o time do Messi. Vocês viram que o Messi falou também ontem, meus amigos palmeirenses, que vai enfrentar a equipe do Palmeiras, que ele disse que é superior aí ao time do Inter de Miami, e ele disse que o Palmeiras é uma das maiores equipes do mundo. Simplesmente o Messi falou que o nosso grandioso Palmeiras é uma das maiores equipes do mundo, e ele não mentiu, torcedor palmeirense. Então, vamos agora ouvir a voz do torcedor palmeirense, que tem voz e vez aqui no